Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor esteja presente na sua vida, no seu lar, neste dia. Graças a Ele por tudo que Ele tem feito, né? E hoje nós estamos aqui respirando com vida, com saúde, felizes na presença de Deus. Nós vamos continuar aqui a nossa leitura, né? Nós estamos aqui fazendo nossos devocionais, estudando um pouquinho sobre as obras da carne. Então, tem alguns vídeos anteriores aí, se você ainda não viu, você pode procurar, que nós falamos sobre adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas e ciúmes. E hoje nós vamos entrar aqui em mais 3 pontos: iras, pelejas e dissensões. Que eu acredito que essas 3 também, assim como adultério, fornicação e impureza estão juntas, essas 3 também estão ligadas, elas estão juntas. Por quê? A ira, ela começa no coração. Aí ela vira conflito quando entra as pelejas, né? Que são as brigas. E depois as dissensões, ela termina em divisão. E nós aprendemos tudo isso aqui em Gálatas 5, a partir do 16, que vai falar sobre as obras da carne. Paulo exortando, né, na carta de Gálatas aqui, exortando como andar no Espírito. Então, antes de andar no Espírito, nós vemos o que a carne quer fazer, porque estão sempre lutando, né? Carne e Espírito. Então, a nossa carne, como humanos que somos, ela quer sempre fazer as coisas que desagradam ao nosso Deus. Nós vamos, então, estar lendo aqui Gálatas 5, o 20, que são as obras da carne: iras, pelejas e dissensões. Nós sabemos que a ira, ela é uma raiva descontrolada, porque até então, nós vemos em Efésios 4, 26, que nós podemos irar, mas não podemos pecar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, irar, nós todos iramos, nós todos ficamos com raiva, alguma coisa, porque o impulso da nossa carne nos leva a isso, né? Nós ficarmos com raiva, nós irarmos, mas nós não podemos prosseguir com essa ira. Não se deixe o sol vir sobre a vossa ira. Nós não devemos ficar alimentando aquela ira, aquela raiva. Nós devemos deixar ela passar, porque ela passa. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós respiramos e deixamos ela passar. Não vamos deixar ela entrar em nosso coração. Então a ira é uma explosão de fúria descontrolada. Sentir raiva, como eu falei, todos nós sentimos, mas não podemos perder o controle. Então, a ira é agir com agressividade, é falar ou fazer coisas no impulso. Então, isso são obras da carne. E nós temos advertência aqui. Nós temos aqui a orientação, como nós devemos lidar então com essa ira. Nós podemos irar, mas nós não podemos pecar. Não devemos deixar a raiva ir adiante ou agir no impulso. Devemos controlar a nossa ira. Devemos deixar ela passar. Devemos orar, devemos pedir a Deus, devemos buscar a Deus nessa hora de ira. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe eu pecar, Senhor. Me ajuda. E tudo isso o Espírito Santo vai fazer em nós. Vai fazer desaparecer esta ira, essa raiva, ela vai passar e você vai pensar, nossa, se eu tivesse agido na raiva, com ira mesmo, o que teria acontecido? Um desastre total. Pelejas são isso, brigas, viver em discussão, gostar de confronto, criar sempre problemas.
Isso é as pelejas. As pelejas são brigas. Então, por causa da ira, eu entro nas pelejas, eu entro nas brigas. Eu quero discutir, eu quero ter razão. O egoísmo toma conta, eu tenho a verdade, eu tô com a verdade. Isso gera, então, as pelejas. Então, através da raiva vem as pelejas, as brigas. E aqui eu tô aprendendo a irar, mas não pecar, não ir adiante com as brigas. E isso nós vemos aqui em Provérbios. Tem vários versículos em Provérbios que fala sobre isso, mas eu tirei um somente, né, por causa do tempo. Temos aqui em Provérbios 23, fala assim: honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em pelejas. Todo insensato se mete em brigas, em contendas, em desavenças. Está querendo sempre brigar, está querendo sempre ter a razão. E não é isso que nós aprendemos com Deus, com Jesus, com as Escrituras sagradas. Nós devemos agir rapidamente quando a ira vem em nós. Nós precisamos ser pacíficos. Somos chamados para ter paciência, para pacificar, para acalmar o ambiente e não para brigar. Deus não está presente nas brigas. Então, Deus é a favor da paz e nós precisamos promover a paz, né? Se possível for, tende paz com todos. É para isso que nós fomos chamados. Então, aqui nós aprendemos. Tem também em Provérbios 17 ou 14, você pode ler depois, que fala também sobre as pelejas. Tem vários outros versículos que falam sobre brigas e contendas, que elas são pecados. Então, as obras da carne são pecados. Nós devemos viver em paz com todas as pessoas. Aqui em dissensões, nós vamos aprender o quê? Isso acontece quando há discórdia entre pessoas, grupos, e elas se dividem por causa de não aceitar as coisas facilmente. Ela quer que seja tudo do jeito dela. Existe falta de unidade. Olha o que nós vemos aqui em Romanos 16, 17. Rogai-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos e vos apartai deles. Meu Deus. Sabe? Quando você percebe que aquela pessoa, ela é da briga, ela é da confusão, nós podemos se afastar dessas pessoas biblicamente. Devemos nos afastar quando nós percebemos que a pessoa, ela nunca cede. Ela que está com a razão e tem que ser tudo do jeito dela. Ela nunca cede. Ela quer só confusão, contenda. E onde há briga, contenda, confusão, sempre vai haver a divisão, porque essa pessoa ela sempre vai querer dividir por causa das brigas e das contendas. E aqui nós aprendemos também com Paulo: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos e vos apartei deles. É bem claro que devemos então se afastar dessas pessoas briguentas, que causam confusão, contendas, fofocas. Nós devemos se afastar dessas pessoas, sim, porque elas, como que eu posso dizer, elas contaminam as pessoas que estão próximas. E nós somos chamados para promover a paz, como eu já disse. Então, essas passagens aqui da Bíblia, eu gosto sempre muito de estar lendo, porque a cada dia, a cada momento, se nós não estamos vigiando, nós caímos nesse laço do inimigo, porque a obra dele, as obras da carne que ele quer que nós façamos são essas coisas: brigas, contendas, sempre acharmos que nós estamos certos, que nós sempre estamos com a razão, e nós temos que ceder muitas vezes. Não é só nós que estamos certos, não é só nós que temos a verdade. A verdade é a Bíblia.
Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é a Bíblia. Se nós tentarmos sairmos daqui, nós estamos errados. Nós não estamos com a verdade. A Bíblia fala para nós fugirmos de contendas, de confusão. Então que haja sempre paz em nós, que nós possamos estar sempre vigiando sobre isso, sobre as contendas, confusão, não irar, não brigar, não procurar dividir por causa de contendas, de brigas, vamos ceder. Quando você vê que uma pessoa está muito agitada, alterada, sabe, respire fundo, não tente contender com ela, mas foge disso, fica longe disso, se afasta de pessoas assim, não busque confusão. Eu tinha um pai que ele sempre falava assim, quando dois não quer, né, um não briga. Então, quando um não quer, os dois não brigam, ao contrário, né? Então, é um ditado, né, que fala, quando um não quer, dois não brigam. Porque sempre vai ter uma pessoa alterada, querendo briga, querendo confusão, querendo demonstrar na raiva que ela está certa. E nós devemos ficar em paz, termos paciência, porque com certeza a confusão ela causa isso, distanciamento, divisão entre irmãos, entre família, amigos. Se um não ceder, vai ter briga, vai ter confusão. Então, nós precisamos ser sábios, procurar ficar manso, ficar paciente, não se alterar juntamente com a pessoa que está alterada, mas se acalmar, que depois volta tudo ao normal, quando um não quer, dois não brigam. É isso que nós devemos levar para nós, né? E termos essa consciência de sempre estar falando sobre paz, divulgando sempre a paz, mostrando que nós temos a paz de Cristo em nós e que nós não somos de confusão. Amém? É isso que nós temos para hoje. Então, fugir de confusão, fugir de contenda e sempre estar promovendo a paz. É isso que nós aprendemos no dia de hoje. Amanhã nós vamos estar falando sobre heresias. É isso mesmo, heresias. Eu deixei um ponto só sobre ela, heresias, porque envolve bastante coisas, né? Então, amanhã nós estaremos falando sobre heresias. Próximo vídeo nós estaremos falando sobre heresias. E eu peço que todos vocês dêem um like aí, compartilhe, continue assistindo nossos vídeos e nos ajudando a levar a palavra do Senhor como ela é e não como nós pensamos que ela é e não no achismo. Nós possamos estar divulgando a palavra do Senhor sem medo, sem vergonha. É o que ela fala e ponto. Não devemos temer perseguições por causa da verdade de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida.